Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gente, olha só, hoje pela manhã o Grêmio finalizou a preparação para o confronto de amanhã contra o Palmeiras lá em Caxias. O tricolor, inclusive, hoje no final da tarde já chegou à Serra, já desembarcou por lá e com algumas novidades, tá? Nós temos aí, por exemplo, confirmadas as ausências de Jeromel e Gustavo Martins. O Jeromel nós já esperávamos, né? O Jeromel vem fazendo uma espécie ali de rodízio. Quando o Kahneman joga, o Jeromel não joga, enfim. Até porque os dois não aguentam uma sequência muito grande de partidas. Agora, o Gustavo Martins, esse aí chama atenção. Já é a segunda partida que o Gustavo Martins não joga por conta de dores musculares. No final de semana, ele ficou de fora do confronto contra o Fluminense por estar com dores musculares e agora, mais uma vez, ele fica de fora do confronto contra o Palmeiras por também estar sentindo dores musculares. O Grêmio não fala nada sobre lesão, não tem nenhuma informação sobre lesão até o momento, mas chama atenção mais uma partida, mais uma rodada que o Gustavo Martins fica de fora. O Kahneman treinou durante a semana normalmente e está na lista de relacionados. Uma novidade sobre Vija Sante, infelizmente o jogador não fica à disposição para essa partida. O Grêmio entendeu que não seria correto colocar o jogador para o sacrifício, seria um risco colocar o Vija Sante em campo amanhã, até porque o jogador vem de um jogo desgastante contra a Costa Rica, ontem pela seleção paraguaia, está viajando para o Paraguai, deve chegar amanhã ou até na sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul. Além de poder não dar tempo dele chegar, ainda tem a questão do desgaste. Então o Vija Sante foi cortado dessa partida. Vamos ver como é que ficou a lista de relacionados? Vamos lá? Olha só. O Grêmio levou para Caxias os goleiros Marquezin, Kaique e Rafael Cabral, os zagueiros Kahneman, Rodrigo Eli, o Rodrigo Caio e o Natan, os laterais João Pedro, o Igor Serrote está marcado ali, o Mike e o Reinaldo. Por que o Igor Serrote está marcado? Porque ele está entrando na vaga do Fábio. Lembra que eu trouxe pela manhã para vocês aqui que o Fábio acabou tendo uma lesão grau 1? Pois é, o Fábio fica de fora e o Igor Serrote herdou a vaga dele ali como o reserva do João Pedro. Os meias, Cristaldo, PP, Carbajo, Edenilson, Duqueiroz, Ronald e Natan. E os atacantes, o Natan Fernandes, o Gustavo Nunes, o JP Galvão, o Pavon, o Galdino e o Alisson Eduardo, o garoto da base, que vem chamando muita atenção nos treinos e é uma aposta do Grêmio para os próximos jogos. Tomara que amanhã nós consigamos ter um jogo tranquilo, embora seja difícil, Palmeiras e tal, tende a ser um jogo complicado, um jogo encardido, mas tomara que nós tenhamos uma segurança, pelo menos ali no final da partida, para poder colocar o Alisson Eduardo. Eu quero ver esse guri jogar, é uma das grandes promessas, inclusive o Grêmio está até dando uma segurada na busca por um jogador de ponta no mercado, porque entende que o Alisson pode sim ser esse jogador para o segundo semestre. Então, tomara que amanhã nós tenhamos né, uma possibilidade de ver o Eduardo jogando. Bom, possibilidade de time então, Marquezin, o Rodrigo Eli, né, os zagueiros Rodrigo Eli, o Kahneman, né, de parceiros ali, os laterais então, João Pedro e Reinaldo, deve ser, né, a dupla de laterais, os meias, a gente deve seguir aquela formação que enfrentamos o Fluminense, tá, o Renato gostou do que viu, então deveremos seguir com aquela formação, deveremos ter o Carbajo como o primeiro volante, deveremos ter o PP e o Edenilson. Cristaldo, né, aquele meia mais quase um falso 9 ali, o Pavon pela direita e o Gustavo Nunes pela esquerda. Essa deverá ser a provável escalação do Tricolor para amanhã. Partida essa que já tem 12 mil ingressos vendidos. O Renato chamou o torcedor, a direção baixou o valor dos ingressos vendidos a R$30, e o torcedor atendeu o pedido, atendeu o chamado, a expectativa é de casa lotada nesse confronto de amanhã. Lembrando que a lotação máxima lá do Centenário é de 16 mil torcedores, beleza? 12 mil vendidos até o momento. Torcedor gremista é diferente. Eu falo isso aqui e vocês entendem do que eu tô falando. Gurizada, vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre dinheiro. Vocês lembram do Ricardinho, atacante, que se desenvolveu na base do Grêmio, ganhou oportunidade em 2021, naquele ano que nós estávamos, né, bem complicados, chegou a marcar 9 gols naquele início de temporada. Ele acabou sendo vendido para o futebol da Bulgária e agora ele foi negociado com o futebol da República Tcheca. Nessa história de negociação, o Grêmio ficou com 40% do passe do atleta. Na negociação total que aconteceu agora entre o futebol búlgaro e o futebol da República Tcheca, foi ali colocado, né, 1.200.000 de euros, cerca ali de 7 milhões e 100 de reais.
Dessa história, o Grêmio tem 40%. Então o Tricolor fica aí com 2.800.000 dessa negociação total. O atacante Ricardinho, que foi vendido lá em 2021, mas o Grêmio ficou com um percentual do jogador, agora está rendendo mais uma graninha aí para os cofres do Tricolor. Vamos avançar um pouquinho mais para a gente falar sobre Daverson, gurizada. E aqui uma informação bem importante. Hoje pela manhã, o Diogo Rossi trouxe a informação de que hoje era o dia D. Hoje era o dia da decisão do Daverson. Ou assina com o Grêmio ou não. Afinal de contas, o Daverson tá fazendo um corpo mole nessa história também. O Daverson chegou a estar acertado com o Grêmio já estava indo para as tratativas com o Cuiabá, mas aí o jogador voltou e pediu um valor a mais. O Grêmio bate na mesa e diz que não vai aumentar o valor de salário. Só que nessa história toda aí, o Grêmio colocou hoje como o dia D. Então, tem as próximas horas. As próximas horas são definitivas aí pro Daverson vir ou não pro Tricolor. O detalhe dessa história toda, hoje pela manhã, o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal e criticou o Grêmio pelo Grêmio estar conversando só com o Daverson e não estar conversando com o Cuiabá. Ele disse que não foi procurado até o momento com proposta do Grêmio. Agora, no final da tarde, eu consegui conversar com o Cristiano, presidente do Cuiabá, e ele me disse que não havia sido procurado pelo Grêmio até aquilo ali era, deixa eu ver aqui que eu já vou dizer para vocês. Eram 6h28 o momento que ele me respondeu. 6h28. E ele não havia sido procurado pelo Grêmio. Ou seja, o Grêmio não evoluiu a uma conversa com o Cuiabá porque muito provavelmente não conseguiu definir uma conversa com o Daverson até o momento. Se hoje é o dia D, como é a informação do colega do Diogo Rossi, nós temos algumas horas ainda para o Daverson poder acertar com o Grêmio e o Grêmio partir para a conversa com o Cuiabá. A informação do Globoesporte.com é que o Cuiabá pede cerca de 5 milhões de reais para poder liberar o jogador dos últimos 6 meses de contrato. Mas o Cuiabá estaria disposto a conversar, não bate o pé pelos 5 milhões, dá para fazer um bem bolado. Só que como o Daverson não se decide, o Grêmio não avança com o Cuiabá. O detalhe dessa história toda, gente, sabe o que é? A falta de planejamento. E aqui é questão de opinião já, tá? Falta de planejamento. Porque o Daverson, há 2, 3 meses atrás, ele poderia ter assinado com o Grêmio por valores bem menores. Só que o que acontece? Como agora ele já pode assinar um pré-contrato, na época ele poderia ter feito um acordo com o Grêmio, enfim, não poderia ter assinado um pré-contrato, mas poderia ter feito um acordo de palavra. Mas como o Grêmio deixou para conversar agora, como o Grêmio deixou para negociar agora com o Daverson, não é só o Grêmio que quer o jogador. Santos, Corinthians, Cruzeiro, o Inter chegou a procurar o Daverson. Tomara que não, mas a tendência é que vire leilão. O Grêmio precisa de um centroavante. Então é claro que os caras vão fazer jogo duro, os caras vão aumentar a pedida sabendo da necessidade. Hoje já é dia 3. Faltam 7 dias para abrir a janela de transferências. 7 dias. O nome mais viável que nós temos hoje, pelo menos na pauta, é o nome do Daverson. Então é claro que vai ter jogo duro de um lado, jogo duro de outro. Só que o que é o significado disso tudo? A falta de planejamento da direção. Todos nós sabíamos há um ano, desde a metade do ano passado, que o Soares não seguiria. E desde então, o Grêmio não se movimentou em busca de um centroavante. Que o JP Galvão não rendia, a gente já sabia desde o ano passado. Faltou planejamento, agora o Grêmio se coloca ele mesmo nessa sinuca de bico. Vamos ver, vamos acompanhar as próximas horas, ver se o Daverson vai se decidir ou não. A informação que eu consegui junto ao presidente do Cuiabá é que o Grêmio não procurou o clube, pelo menos até às 6h28 da tarde. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou te plantando qualquer notícia, estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.